Você quer saber como foi minha jornada até a medicina? Vem cá que eu vou te contar. Meu nome é Mariana Figueiredo, eu tenho 26 anos, sou médica, estou no terceiro ano de oftalmologia e hoje a gente vai descobrir um pouquinho como foi minha trajetória até a medicina. Começando por essa grande decisão, é muito comum quando a gente chega no ensino médio, né? Muitas pessoas o tempo todo perguntando: e aí, vai fazer o que no vestibular? Já sabe o que é que vai fazer da sua vida? E é uma pergunta muito grave, muito séria para uma pessoa com 15, 16 anos decidir o que é que ela vai fazer pro resto da sua vida. Eu, particularmente, tive muita dificuldade de chegar nessa decisão, porque eu não sabia o que é que eu queria fazer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Eu sabia o que eu queria fazer daqui a 2 anos, eu não sabia. Então foi uma grande decisão e que eu tive muita dificuldade de chegar nela. E aí, eu sei que eu sempre pensava, eu gosto muito de exatas, gosto muito de cálculo, de ciências, de biologia. E aí eu pensava, medicina, arquitetura, engenharia, pensava em direito, eu pensava em tudo. E aí foi quando chegou na metade do terceiro ano, todo mundo perguntando, e aí, tu vai botar o Enem pra fazer o quê? E eu olhava assim e eu dizia, meu Deus, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se você passou por isso também, ou se você está passando por isso, mas não se preocupe. Tudo vai se encaixando para que você chegue onde você tem que chegar. Eu acredito muito nisso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu me inscrevi para fazer um teste vocacional que tinha da escola. E aí comecei a fazer, e aí ele ia apresentando todas as áreas, apresentando engenharia, apresentando arquitetura, advocacia, apresentava todas as grandes áreas e falava também um pouquinho de todos os cursos. E aí teve uma hora que ele disse assim, se você tiver oportunidade, acompanhe grandes referências para você em cada uma dessas áreas para você conhecer a rotina e ver o dia a dia dessa pessoa. E para mim fez muito sentido você acompanhar e entender mais ou menos como é o dia a dia, porque você se enxerga naquele profissional e pensa, é isso que eu quero para a minha vida ou não? E aí foi o que eu fui fazer, exatamente isso. Então, primeiro eu fui acompanhar o arquiteto, e aí eu fui no escritório, vi a realidade da arquitetura, dos projetos, e aí eu achei aquilo muito perfeccionista. Não era uma característica minha. E eu, ok. Depois eu fui acompanhar um advogado, fui também em outro escritório de advocacia, conheci a parte jurídica, enfim, a parte do dia a dia, mas muito texto, muita leitura, e essa parte de argumentação, para mim, não me identificava muito bem. E aí eu fui conhecer a parte de engenharia. E aí eu tinha muito medo de, meu Deus, como é que se eu fizer o cálculo errado e o prédio cair? E coisas de adolescente que fica pensando logo no pior, né? E aí, mas eu gostava muito, então era uma grande possibilidade para mim. E aí depois eu fui também acompanhar um médico, que foi o meu tio, que ele, por acaso, é oftalmologista. Eu nunca cheguei a pensar em oftalmologia. Hein? Depois eu vou fazer um vídeo sobre como eu cheguei na oftalmologia. Foi minha última opção, decidi em cima de fazer a prova de residência também, porque eu sou a pessoa que deixa para decidir na última hora. Mas aí, um próximo vídeo eu conto sobre isso aí. E aí, resultado, fui acompanhar esse meu tio, fui no bloco cirúrgico, vi ele fazendo a cirurgia de catarata, e aí conheci os pacientes e vi a rotina dele. Achei interessante. Eu sempre gostei muito de conversar, de lidar com as pessoas, sempre tive esse ímpeto de querer ajudar. E aí eu pensei, poxa, bom, mas também não tinha certeza. E aí eu sei que quando eu terminei o meu teste vocacional, deu como se eu tivesse que fazer medicina. Eu estava 100% decidida sobre isso? Não. Mas eu disse, poxa, se o teste deu medicina, então vamos considerar bem medicina. E aí terminou que eu tinha muitos amigos ao meu redor que queriam fazer medicina. E aí eles me inspiraram muito. Então, eu ia muito para os cursinhos, estudava muito. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar. Passava horas e horas estudando, eu levava livros para estudar na biblioteca, no almoço de família. Então, eu estudava muito. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. E para mim não seria uma grande mudança da minha vida ter que estudar para medicina. E aí terminou que eu fui muito no pensamento de vou estudar como se eu quisesse passar em medicina, porque era o mais difícil que tinha.
E depois, se eu me decidir por outra área, eu faço outra coisa. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu fui estudando muito, 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 como se eu fosse passar em medicina. E se até o momento do Enem ou da prova eu mudasse de ideia, eu trocaria. E aí seria mais fácil para eu conseguir passar, porque eu estudei como se eu fosse fazer medicina. E aí o que me ajudou muito, o que me estimulou muito, foram esses colegas que estavam estudando para medicina também. E aí a gente estudava junto, a gente ficava no cursinho até tarde, todo dia acordava cedo e ia estudar junto, e isso me ajudou muito. E eu sei que no fim do ano eu botei para medicina e passei em medicina. E comecei a cursar. Me achava muito nova para tomar uma grande decisão, comecei a cursar. E o mais engraçado de tudo é que minha mãe fez medicina, mas ela desistiu de medicina. E ela me orientou muito nesse sentido de medicina é uma carreira muito boa, mas que você tem que ter preparo físico, emocional, estrutural. Você tem que realmente gostar daquilo que você faz, senão você não faz bem. E eu tive todo esse suporte da minha mãe e o exemplo dela de que fez e que desistiu. E aí isso me trazia muita paz, porque se eu não quisesse, se eu não gostasse e quisesse desistir depois, eu ia ter todo o suporte do mundo. Então eu fui mais tranquila. Comecei a cursar e fui me encontrando ao longo dos anos. Fui me encontrando, mas não foi fácil, porque até chegar em oftalmologia foi chão. E essa parte de mudanças na área de medicina vai ficar para um próximo vídeo, porque foram muitas mudanças ao longo dos anos. Mas me encontrar como médica foi o principal na minha faculdade. Ao longo dos anos, os primeiros anos são mais teóricos, então a gente fica mais estudando e tal. Depois, a gente começa a participar dos ambulatórios e fazer atendimento, e foi aí que eu fui me encontrando. Esse contato com o paciente, esse olhar olho no olho com o paciente, esse cuidado, essa empatia de você se doar, de sair de si pelo paciente, foi o que foi me apaixonando. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo todo foi encontrar grandes mentores, grandes professores que eram grandes inspirações. Mas não só grandes professores, como grandes profissionais que também eram exemplos para mim de o que não sei quando for médica, né? De pessoas que não tinham o verdadeiro amor e o verdadeiro prazer de fazer aquilo que estavam fazendo e que eram grandes inspirações de como não ser também. Então, tudo isso foi me formando, foi me guiando e eu fui me transformando em médica. E aí, uma coisa que eu digo muito para todo mundo que pensa em fazer medicina ou que está fazendo e que não se encontrou, a gente realmente só se encontra como médico quando a gente começa a trabalhar. Infelizmente, isso é uma realidade que para mim foi muito real. E quando eu me formei, eu ainda não me sentia médica. Para mim, eu ainda tinha muita coisa para estudar, muita coisa para aprender. Eu não me sentia médica. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar como médica, que eu comecei a atender pacientes, que eu comecei a prescrever, foi que eu realmente fui me sentindo médica. E, enfim, essa parte de medicina eu amo falar e tem muita coisa que não se esgota, mas eu levei muito tempo para me decidir e realmente foi uma decisão prolongada, porque eu não me sentia, eu me sentia muito jovem, muito nova. Eu me formei, eu tinha 17 anos, então você tomar essa decisão de que você quer fazer daqui a 20, 30 anos é uma decisão difícil, mas que foi sendo construída. E aí, quem tiver mais dúvida e quiser que eu fale mais sobre isso, coloca aqui nos comentários, dá ideia de vídeo que eu posso gravar e eu posso falar para vocês, porque eu tenho muito, muito a acrescentar e muito a falar da minha experiência, né? Mas cada experiência é individual, é intransponível. Então, se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem mais vídeos sobre isso, comentem. E se vocês quiserem que eu fale sobre a oftalmo, também comentem que eu posso falar da minha grande trajetória até chegar na oftalmologia. Quando eu entrei na faculdade, a última coisa que eu pensava era fazer oftalmo. Mas a vida vai guiando e a gente vai se transformando. E é isso. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, segue, comenta e ativa o sininho para mais vídeos. E deixa teu like, tá?